Opa, olá, boa noite. Um grande abraço, sexta-feira, se eu não estou enganado, 23 de agosto. Estamos chegando com mais um Horizonte Esporte em ótima companhia nessa noite. Dois baluartes da imprensa brasileira. Opa. Os dois trabalharam juntos no estado de Minas, de Aratá, Melano e Carlos Cruz. Que coisa, que dupla. Essa é a dupla do barulho mesmo, hein? Dupla de dois. E eu vou aprender aqui, Mas tudo isso porque nós temos muitas notícias para dar. Lembrando que o Atlético joga amanhã, 11 horas da manhã. Mas depois da vinheta. Vou rodar a vinheta e já voltamos. Pois é, minha gente. Ao meu lado esquerdo, aqui na sua casa, ele está do lado direito, o capitão. Esse é o capitão, hein? Capitão Carlos Cruz, boa noite, companheiro. Boa noite, Melane, os amigos, boa noite. Olha só, e você veja bem, do meu lado direito aqui no estúdio, na sua casa, do lado esquerdo, Antônio Carlos Melane. Grande companheiro, mais de 38 anos que eu conheço o Melane. Um abraço, boa noite, companheiro. Boa noite. Boa noite. É um prazer, mais uma vez, estar aqui, fazer o que nós gostamos, né? E levar as melhores informações para vocês que sempre estão aí do outro lado nos prestigiando. Perfeitamente. Eu vou começar com um assunto aqui que eu acho muito importante a participação de vocês, porque eu venho falando nesse negócio de Cruzeiro, principalmente do Cruzeiro. Eu tenho aqui, hoje, saiu uma matéria no Hoje em Dia, assinada pelo Alexandre Simões, e que teve a participação do Lucas Borges. E o Lucas já está na ponta da linha. Eu ia dar uma repassada aqui. Só para vocês terem uma ideia, o Cruzeiro é o último colocado. O Cruzeiro paga R$ 8.219 para jogar. A cada jogo o Cruzeiro paga 8 mil. Paga para jogar. Deixa eu aproveitar que ele está conosco na linha. O Lucas, no Hoje em Dia, um grande jornal, sem dúvida nenhuma. Lucas, um grande abraço. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Ramon. Satisfação falar com vocês mais uma vez. E estamos aqui para conversar um pouquinho sobre esses números que a gente pode considerar até alarmantes, né? Perfeito. Em relação à receita do Cruzeiro nos jogos no Mineirão. Olha, eu comecei, já dei uma repassada. Como é que vocês fizeram esse levantamento? Eu sei que você teve participação ativa, é uma matéria assinada pelo Alexandre Simões, mas você realmente foi o homem que participou diretamente desse levantamento. Como é que foi feito, afinal de contas, Lucas? Olha, amor, além do Alexandre, né, que é o nosso mago dos números, né, adora fazer matérias, esse tipo de levantamento, também tivemos uma colaboração total, decisiva do Globão, nosso estagiário também, que ajudou muito em relação a esses levantamentos, né, foi uma matéria muito trabalhosa, puxar dado por dado, ficha por ficha, borderô por borderô, né, e foi a partir disso mesmo, a gente chegou, a gente já imaginava visualmente que essa despesa do Cruzeiro estava sendo muito mais alta do que o retorno que estava tendo, e despertou nossa curiosidade e começamos a olhar borderô por borderô e somamos essa arrecadação com a despesa que o time tem para jogar no Mineirão. A gente sabe que o Mineirão tem um custo alto, muitas vezes dirigentes do Atlético Cruzeiro já questionaram a viabilidade do Mineirão em função desse alto custo para jogar, principalmente quando o estádio não está cheio. Né? Então a gente já desconfiava que o Cruzeiro já tinha dificuldades em tornar viável a bilheteria nesse brasileiro. Só que a gente não esperava também que o time teria pagado 5 dos 7 jogos para jogar no brasileiro. Isso chamou muita atenção. Que barbaridade. Né? E principalmente quando a gente compara com os líderes do campeonato. O Corinthians tem 10 milhões de arrecadação. Então, principalmente a partir do momento que o Cruzeiro vive essa situação delicada econômica, a bilheteria era uma receita fundamental para o Cruzeiro dar esse respiro nos cofres, né? E a gente está vendo que o efeito é justamente o contrário. O Cruzeiro está pagando para jogar e a gente sabe que a situação seria ainda pior, porque no jogo contra o Santos, no último fim de semana, até pela empolgação, com a chegada do Rogério, o Cruzeiro teve lucro, sim, encheu o estádio e amenizou um pouquinho esse prejuízo. Mas a perspectiva, analisando essa realidade do Cruzeiro, é bem complicada, e do Atlético, a gente vai falar um pouquinho depois também não é das melhores. Olha, o que eu vejo aqui, por exemplo, o Cruzeiro só ganha do Fluminense. O Fluminense é o último colocado
E o Cruzeiro, o penúltimo. O Fluminense paga 28.694 mil para jogar, para o jogo. E o Cruzeiro, 8 mil. Os dois, somente os dois que pagam para jogar, né? Sim. A gente tem o Botafogo, né, que tem uma renda mínima, né, um lucro mínimo de 4.911, e abaixo dele só o Cruzeiro e o Fluminense. Eu deixo à vontade aqui, eu estou ao lado aqui de dois companheiraços que você conhece tão bem, que é o Carlos Cruz e o Melani. Carlos Cruz, faça favor, faça a sua pergunta aí para o Lucas. Boa noite, Lucas. Prazer falar contigo, meu irmão. Boa noite, Carlos. A bilheteria, esse resultado de bilheteria, né, a gente sabe que tem essa relação do custo operacional e o resultado de venda, né? Sim. O Cruzeiro, ele não estaria com ticket médio muito baixo em relação aos outros clubes? Sim, com certeza. O Cruzeiro, a gente teve até essa discussão, a gente teve nas redes sociais também, essa discussão em relação ao preço, ao ticket médio. Porque ao mesmo tempo que, principalmente levando em consideração essa crise técnica que o clube teve nos últimos meses, foi uma estratégia da própria diretoria em abaixar o preço do ingresso para tentar levantar, né, para tentar aumentar a presença do público no Mineirão. Mas a gente viu que além de ter baixado a arrecadação, tirando justamente esse último jogo contra o Santos, né, a presença foi longe de ser esperada e que aumentou ainda mais esse prejuízo do Cruzeiro. Eu vou ficar te devendo, Carlos, só o número exato do ticket médio do Cruzeiro, a gente pode até levantar, vir até o final da edição, eu te passo. Mas a gente... O nosso estagiário aqui nos salvou novamente, passou, e o ticket do Cruzeiro só está acima do Fortaleza. A média dos ingressos do Cruzeiro é de R$ 15,50, só ganha do Fortaleza, que é de R$ 13,53. Uma comparação para a gente ter uma ciência melhor desse custo, o do Palmeiras passa de R$ 58, do Vasco, que não está longe de ser uma das maiores receitas desse campeonato, é o segundo ticket médio mais caro, R$ 55,00. E fechando o G4 do ticket médio dos preços mais caros, está o Corinthians com 52 e o São Paulo com 45. Então a gente reflete bem que o Cruzeiro, mesmo com ticket baixo, com preço baixo dos ingressos, muito abaixo dos principais concorrentes, não conseguiu lotar o Mineirão e continua tendo prejuízo. Melani, fica à vontade. Ô Lucas, essa é uma matéria que é importante para o torcedor ter uma ideia realmente o que os clubes estão arrecadando e o prejuízo que eles estão tendo numa competição que ela tem de ser rentável. Um campeonato brasileiro, imagina o Cruzeiro. O Campeonato Mineiro é deficitário e ele entra no Campeonato Brasileiro também, que é a principal competição do país, e ele com coisa de déficit. Não me assusta a questão do domínio paulista. Os três primeiros colocados de arrecadação são os clubes, são o Corinthians, o Palmeiras e o São Paulo. O que me surpreende, porque a arrecadação no Nordeste também é baixa. O que aconteceu para o CSA estar nessa posição privilegiada aqui como um dos 6 maiores arrecadores do Campeonato Brasileiro, de bilheteria? Olha, Melani, prazer falar com você novamente. Olha, o CSA, a questão é muito simples. Tem a questão anímica, a gente brinca, né, de ter voltado para a Série A. O custo operacional do estádio Rei Pelé é mais baixo, entendeu? E a questão que a gente tem que levar muito em consideração também no Nordeste, as torcidas visitantes que vão acompanhar os duelos em Maceió, ajudam a aumentar muito essa média de público de arrecadação do CSA. Você pegar principalmente não só a torcida dos clubes paulistas, mas também do Flamengo e do Vasco, que já jogaram lá, elevam muito a média de ingresso, tanto no bilhete, que é o ingresso mais caro, então aumenta a renda líquida, e também a taxa de ocupação do estádio. Ô, Lucas. E outra coisa também, é importante lembrar que um jogo do CSA que entrou nessa relação, mas que foge um pouquinho da realidade, é um jogo contra o Flamengo que eles venderam para Brasília. Então o CSA aparece como mandante nesse jogo, mas na realidade o jogo foi a torcida do Flamengo ocupou mais de 90% do estádio. E contra o Vasco vai acontecer a mesma coisa. Então é um pouco irreal essa posição do CSA. Apesar de estar um pouco melhor que o Atlético, que o Cruzeiro, mas esses dois jogos, contra o Flamengo e contra o Vasco, mudam um pouquinho a realidade, porque não foi disputado em Maceió, mas sim em Brasília, com um público muito maior e com amplo domínio do visitante. Bom, o que me surpreende aqui no que vocês levantaram é a posição do Flamengo
em quinto lugar com o público que ele tem levado ao Maracanã. O Flamengo está jogando com 60 mil, talvez seja jogos da Libertadores, eu não sei. Copa do Brasil também. Copa do Brasil. Isso me surpreende muito, ele ser o quinto. Eu, rapaz, tivesse que apostar, eu diria que o Flamengo seria o primeiro colocado. Entretanto, ele é o quinto, né? Essa é uma surpresa que eu tenho. E do Cruzeiro não tem surpresa nenhuma. E com essa péssima administração que estão fazendo aí, estão pagando para jogar. Não há como fazer futebol dessa maneira, não, Lucas? Com certeza. Bom, o Flamengo, acho que é importante a gente ressaltar essa questão, literalmente, do custo operacional. A média de público, o Flamengo é o líder disparado, mas justamente por esse alto custo do Maracanã, que já gerou um imbróglio muito grande nos últimos anos, né, com o Flamengo cogitando até deixar de jogar no estádio, chegou até a reformar uma arena na região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, ainda tem esse imbróglio todo envolvendo os custos do Maracanã. E a gente pode saber, que deixa bem claro isso, a questão do Fluminense, que também joga no Maracanã e o Lanterna, né? Não consegue levar a massa, o público que o Flamengo leva e está sujeito aos mesmos custos e por isso mesmo é o Lanterna. Agora, a gente está falando muito do Cruzeiro, Ramon, mas a gente tem que destacar também a questão do Atlético, que não está pagando para jogar, mas se a gente for pegar o G6 do Campeonato Brasileiro, né, que o Atlético faz parte, está brigando na parte de cima da tabela, o Atlético é o pior disparado. Não é? O Atlético arrecadou muito pouco em relação aos concorrentes diretos, que chega mais próximo ao Santos, mas mesmo assim é 2, 3 vezes mais do que o Atlético. Então também é uma questão para se repensar também. O Atlético também, que a diretoria mantém um discurso de austeridade, né, de contar com arrecadação, principalmente da bilheteria do sócio-torcedor, também não tem tido esse retorno esperado, principalmente para um time que briga na parte de cima da tabela, como eu disse, e mesmo lotando independências em várias situações, fica longe de ter as maiores arrecadações dos principais concorrentes ao título brasileiro. Mas, Lucas, o Atlético, em proporção aos outros clubes, o Maracanã cabe 3 independências. Em um jogo, ele coloca o público que o Atlético leva 3 lotando Independência. Né? Então, esse é um detalhe fundamental para esta posição do Atlético. E com relação ao Cruzeiro, a gente observa nos borderôs, e vocês devem ter observado também, que há um contingente muito alto, né, um número muito expressivo de ingressos gratuitos, que a gente não observa em outros jogos. Né? Isso, evidentemente, ajuda a baixar aí a arrecadação do clube. Com certeza, cara. Aqui eu tenho um questionamento que a torcida do Cruzeiro vem fazendo muito nas redes sociais. O clube não se justificou de maneira clara em relação a isso, essas gratuidades. No último jogo foram mais de 7 mil gratuidades, então um número que chamou muita atenção, que gerou uma discussão muito grande nas redes sociais e com certeza é um fator que ajuda a diminuir ainda mais a arrecadação do Cruzeiro nos Jogos do Mineirão. Olha, eu te agradeço a sua participação, venha no programa quando você quiser. Você está num grande, eu gosto muito hoje em dia. Dê um abraço no Alexandre Simões e muito obrigado mesmo pela sua participação conosco. Vocês teriam mais alguma colocação a fazer? Não, elogiar a matéria, Lucas, e dizer que você continua sendo meu titular, tá? Bom, Galo, muito obrigado, viu? Teve que marcar mais uma resenha para a gente bater papo de excelente qualidade. Muito obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição. E partindo aqui que o Carlos Cruz é meu capitão aqui do programa, então partindo do capitão você já viu, né, velho? Você tá bem recomendado. A casa aqui é sua, venha quando quiser, tá bom? Muito obrigado, Ramon. Um abraço. Forte abraço a todo mundo aí da redação, a todos aí do jornal, beleza? Hoje em dia. Um abraço, Ramon. Até mais. Muito obrigado. Tá aí, Lucas Borges. Olha, gente. Para mim, não me surpreende esse negócio do Cruzeiro, porque eu estou falando esse negócio de renda aqui. Esse negócio de 7 mil, igual ele citou aí agora, olha, não me convence que são 7 mil de graça, não. Tem alguém levando vantagem nessa história. Só que o dinheiro não aparece, Merano. Tem alguém levando vantagem na história. Mas o Cruzeiro não se manifesta. Então você, torcedor do Cruzeiro, pode às vezes ficar meio na bronca. Só fala do Cruzeiro e tal. Mas olha, eles dão margem para isso. O Cruzeiro, então, está pagando R$ 8.219 para jogar por cada jogo. E aonde está enfiando esses 6, 7 mil ingressos, Melanie? Isso aqui me deixa, a mim, particularmente, me deixa numa dúvida É um cruel. absurdo, né, Ramon? A questão normalmente você pode acreditar que num espetáculo de futebol
você tem acesso de 500 torcedores gratuitamente. Vamos colocar mas 7 mil, é muita mas 7 mil é muita coisa. É demais. Quantos clubes não conseguem essa média de público no Campeonato Brasileiro no país? Não, o Cruzeiro não pode fazer Tá isso, fora né? de base. Olha lá, e a multimarca Tá chamando. tá chamando. E a multimarca, quando chama o seu consórcio multinacional, multibrasileiro, multimarcas, é lá que eu fiz o meu consórcio, eu tenho 2 consórcios na Multimarcas. Na Avenida Amazonas, 126, 3036 1666. Tá vendo que eu tô bom de cabeça? Tá bem. Você fala de coisa boa, você não esquece mesmo. Vamos pro intervalo e vamos falar mais um pouquinho disso aqui. Depois tem o Atlético que joga amanhã, às 11 horas da manhã. E eu vou contar aqui o que aconteceu na Arena Gregorão, hein? Daqui a pouquinho. Pronto. Esperem, aguardem aí. Então é já. Vou contar. É rapidinho o intervalo. Hoje é 1 minuto e meio só, viu, gente? Bora.